Vamos que vamos, meu camarada. Eu tô de olho em você e você em mim. Babá. Parceiro, sem gracinha, partir pra dentro de concordância. Quero você disposto, hein? Não quero você de... tá chovendo lá fora e tal. Quero ficar debaixo do cobertor. Meu camarada, pensa o seguinte. O concurso que você irá fazer mais à frente é a sua vida. Pensa nisso. Bota isso como foco e não perde a aula. Volta quantas vezes forem necessárias para você assimilar a informação. Tranquilidade? Qualquer coisa, teve alguma dúvida, alguma parada, manda um e-mail. A gente está aqui para te ajudar, beleza? E aí você vai dizer, eu vou passar e vai mesmo. Ah, moleque, gostou do jogo? Vamos lá, olha aí para a telinha. CESP, UNB, FUB, cargos de nível médio, 2011, 16. Na linha 27, a maioria acaba, dado o sentido da palavra maioria, a forma verbal acaba poderia, sem prejuízo para a correção gramatical do texto, estar flexionada na terceira pessoa do plural. Ah, que bonitinho, mas está errado. Meu camarada, olha para mim. A palavra maioria dá a ideia de coletividade. Então, o sentido dela é de plural. Aí o cara vai e diz assim, então o verbo pode ficar no plural, porque a ideia é de plural. Sujeito tem ideia de plural, então o verbo pode ficar no plural. Meu camarada, não é assim que a banda toca não, parceiro. O buraco é mais embaixo, tá, irmão? Olha aí, ó, o verbo fica no plural se o sujeito estiver com marcas de plural. O fato de a palavra maioria dar ideia de plural não torna a concordância gramatical, ou seja, o verbo não fica no plural de jeito nenhum. A multidão chegou ou a multidão chegaram? A multidão chegou. A população chegou, a população gritou ou a população gritaram? A população gritou. O verbo fica no singular quando o sujeito dá a ideia de coletividade. Beleza? Agora, se o sujeito tiver marcas de plural, tiver desinência de plural, aí o verbo vai ficar no plural, para concordar. Beleza? Questão errada. Mole. Agora, se fosse a maioria dos estudantes protestou. E aí? A maioria dos protestantes... A maioria dos estudantes protestou ou a maioria dos estudantes protestaram? Tanto faz. Beleza? Porque o verbo pode... o verbo pode concordar com o núcleo do sujeito ou com o núcleo do adjunto. Beleza? Para de rir de mim. Sem graça. Vamos lá, próxima questão. Vamos que vamos. CESP-NB, TRE Espírito Santo, técnico 2011. Percebe que eu dei uma caprichada agora, em nível médio? É porque tem algumas questões interessantes de nível médio, que às vezes a gente pensa que é mole e tal, tem uma pegadinha, bababá. Resumindo, vamos nessa. Outra coisa, olha para mim rapidinho, que eu quero compartilhar um negócio com você. Eu quero deixar claro para você que a última aula, o último módulo desse curso é extremamente importante. De todos os módulos, na minha opinião, é a menina dos meus olhos. Não perca o último módulo. Beleza? Não vai dar uma de burro não, hein? Vai perder logo a parte principal? Perde não. Agora, outra coisa que eu queria compartilhar com você. Percebeu que as questões de concordância são questões de concordância verbal, a maioria? Tá claro isso para você? Então vamos caprichar no estudo da concordância verbal. Tudo bem? Vamos decorar aquelas regrinhas, entender aquilo bem, ok? Vamos que vamos, volta para a telinha. CESP-NB, TRE Espírito Santo, técnico 2011. Fragmento de texto. Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos os grupos étnico-raciais. Prejudica-se a correção gramatical do período? Ao se substituir consideram-se por são considerados. Prejudica-se a correção gramatical do período. Ao se substituir consideram-se por são considerados? Não, cara. Claro que não, isso aqui está errado. Note que o verbo considerar é um verbo transitivo direto. Quem considera, considera alguma coisa. Ou alguém. Ele vem acompanhado da partícula C. Essa partícula C tem grande chance de ser uma partícula passivadora.
Vamos ver se a gente acha o sujeito, o verbo considerar. Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos o quê? Os grupos étnico-raciais. Então, os grupos étnico-raciais são considerados remanescentes das comunidades dos quilombos. Perfeito. Aí o cara diz que prejudica essa correção gramatical quando a gente substitui consideram-se por são considerados? Claro que não, pô. Questão totalmente errada. Olha aí, a questão com partícula passivadora. Fica esperto, hein? Não vamos errar uma questão boba dessa, não. Agora, uma coisa que eu queria te falar é a seguinte. Note que o verbo considerar está no presente do indicativo e no plural. Então, quando você transforma para a voz passiva analítica, colocando o verbo ser mais particípio, o verbo ser sempre vai ficar também no plural e no presente do indicativo. Vai ficar no mesmo tempo e no mesmo número. Ok? Beleza? Então tá bom. Vamos que vamos. SESP-PNB, Polícia Civil, Espírito Santo, Escrivão de Polícia, 2011. Fragmento de texto. Também foram anunciados a construção de 19 escolas, obras de contenção de encostas e um programa habitacional. Número 18. Na linha 5, a substituição de foram anunciados por foi anunciado manteria a correção gramatical do texto. Vou repetir. Na linha 5, a substituição de foram anunciados por foi anunciado manteria a correção gramatical do texto. Será? Então vamos lá, né? Vamos ver. Também foi anunciado a construção de 19 escolas. Será que o cara está querendo dizer que como o sujeito aqui é composto, a construção de 19 escolas, obras de condição de código habitacional, como o sujeito é composto e ele está depois do verbo, o verbo pode ficar no singular, concordando com o termo mais próximo? Será que é isso? Olha para mim rapidinho. Meu camarada, questão bonitinha. Bonitinha mesmo. Porque existe essa regra. Que regra? A regra de que quando o sujeito composto vem depois do verbo, o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo. Isso é verdade. Isso é muito verdade, para te falar a verdade. Então, parece que a questão está certa. Dá má vontade de que você colocar lá, certa, a resposta. Só que está errado. Eu não sei se você percebeu, mas tem uma maldade aqui. Se você não percebeu a maldade, fica ligado. Olha para a telinha aqui, vou abrir um slide lindo para você entender o que eu estou querendo dizer. Quando você tem o verbo ser mais um adjetivo ou particípio, o que acontece com o adjetivo e com o particípio? Ou eles vão ficar no masculino, singular, ou eles podem ficar no feminino, plural, ou no feminino, singular. Resumindo, vamos entender isso melhor. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos entender isso melhor. Vou te dar um exemplo aqui. É proibido a entrada de estranhos neste recinto. Temos aqui o verbo ser, temos aqui o verbo no particípio. Você também poderia encarar como um adjetivo. O fato é, o que é proibido? Resposta: entrada de estranhos é o sujeito que tem como núcleo uma palavra feminina. Bom, Pestana, então calma aí. Deveria ser é proibida. Olha para mim. Agora que começa a brincadeira de verdade. Quando você tiver o verbo ser mais adjetivo, o verbo ser mais particípio, o verbo ser fica ligado nisso.
e o adjetivo ou o particípio só vão concordar com o núcleo do sujeito se e somente se esse núcleo do sujeito estiver acompanhado de um artigo ou de um pronome especificando o substantivo. Como assim? Volta para a telinha. É proibida a entrada de estranhos no recinto. Observe agora que proibida está no feminino singular. Por quê, Pestana? Porque agora o sujeito, o núcleo do sujeito, melhor dizendo, está especificado por um artigo. Neste caso, meu camarada, aí sim, o adjetivo ou o particípio vai concordar com o núcleo do sujeito, porque tem um artigo especificando o núcleo do sujeito. Em outras palavras, é proibido a entrada de estranhos, mas é proibida a entrada de estranhos neste recinto. Percebeu a diferença? Cuidado para não errar. Voltando à questão, o cara diz, na linha 5, a substituição de foram anunciados por foi anunciado manteria a correção gramatical. Só manteria a correção gramatical se fosse assim, ó. Foi anunciada a construção. Porque aí o verbo concorda com o núcleo do sujeito composto que vem depois do verbo mais próximo e o adjetivo ou particípio concorda com o núcleo do sujeito mais próximo. Por quê? Note que tem um artigo aqui antes do núcleo do sujeito. Se o cara diz, na linha 5, a substituição de foram anunciados por foi anunciada, manteria a correção gramatical do texto, aí, resposta seria o quê? Certa resposta. Só que o cara diz foi anunciado. Se o cara diz foi anunciado, errado. Beleza? Tranquilidade? Questão bonitinha, né? Vamos que vamos. SESP-UNB, Instituto Rio Branco, Diplomata 2010. Number 19. Como fato expresso pela forma verbal coube. Aí vem o trechinho, né? A mim, porém, não coube em partilha nem o verso nem a arte. Pode ser atribuído aos dois núcleos do sujeito, relacionados por adição. A substituição dela por couberam seria gramaticalmente correta. É verdade. Observe que o sujeito do verbo coube é nem o verso, nem a arte. Coloca na ordem direta, vai. Nem o verso, nem a arte couberam, blá, 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 blá. O verbo está no plural, por quê? Porque este sujeito é composto por mais de um núcleo. Então o verbo fica no plural. Ah, mas então por que está certo o verbo no singular? Note que o sujeito composto vem depois do verbo. Se ele vem depois do verbo, o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo. Então esta questão está certa. Olha para mim rapidinho que eu quero te falar um negócio. Eu não sei se você percebeu, mas há um padrão. Percebeu isso? Olha para a telinha de novo, vai, olha para a telinha. Percebeu, meu camarada, um detalhe? Qual o detalhe, Pestana? O que você está querendo dizer com isso? O detalhe, meu camarada, olhando para a telinha, hein? O detalhe é o seguinte. Esta questão de sujeito composto, posposto ao verbo,
já se repetiu na prova do CESP. A gente já viu, sei lá, umas 2 ou 3 questões, acho que foram 3 questões, né? Sobre isso aqui hoje. Tem noção? Hoje não, né? Na aula de concordância, desde a última, se eu não me engano. 3 questões, só de sujeito composto posposto ao verbo. Meu camarada, 2 ou 3 questões, não me recordo. E fato é, isso é um padrão. Se isso é um padrão, anota isso. Questão de 2010, questão de 2011, questão de 2012, olha para mim. Isso é um padrão. Então, você vai estudar concordância? Vai. Vai estudar concordância verbal? Vai. Você vai estudar concordância do verbo ser? Vai. Concordância nominal? Vai. Mas saiba uma coisa. Quando o sujeito composto estiver depois do verbo, o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo ou com os dois. Isso é regra. Ninguém duvida disso. Isso é regra, isso é consenso gramatical. Então, meu camarada, fica ligado. CESP gosta de trabalhar isso. Se cair de novo, vai errar? Maluco, né? Claro que você não vai errar. Próxima questão. Vamos que vamos. Questão número 20. Olhando para a telinha, meu camarada. CESP-UNB, TRT Rio Grande do Norte, 21ª Região, Analista Judiciário 2010. Questão 20. Atenderia a norma gramatical a substituição da forma verbal a, não há possibilidades, por existem. Certo. Não existem possibilidades. O que não existe? Possibilidades. Possibilidades não existem. O verbo está no plural porque o sujeito está no plural. Olha para mim rapidinho. Se liga só. Cuidado com a concordância verbal do verbo haver, que é muito comum. Por que cuidado? Meu camarada, o verbo haver no sentido de existir, ele não varia. Ele fica na terceira pessoa do singular. Simples assim. Agora, o verbo existir varia, normalmente. Normalmente. Na verdade, o verbo existir sempre tem um sujeito. Por isso, ele sempre concorda com o seu sujeito. Agora, o verbo haver, no sentido de existir, não varia. Por quê? Porque ele não tem sujeito. Ele fica na terceira pessoa do singular. Lembra? Oração sem sujeito? É isso aí. Tranquilo? Lembra aquele poema do Drummond? Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Esse verbo ter aí, ele equivale a existir. Só que o verbo ter, ele está sendo usado na linguagem coloquial. Porque quando o verbo ter tem sentido de existir, isso faz parte do registro coloquial. Se fosse o registro culto, seria como? Havia uma pedra no meio do caminho. E se fosse mais de uma pedra? Haviam 2 pedras no meio do caminho? Não, havia 2 pedras no meio do caminho. Houveram 2 acidentes na Avenida Brasil? Não, houve, verbo no singular, 2 acidentes na Avenida Brasil. Tranquilo? Agora, cuidado com um detalhe que eu vou te falar agora, do verbo haver. Olha para a telinha, vou abrir aqui um slide. Faço questão, porque isso aqui é muito comum que eu vou te mostrar agora. Observe só. Deixa eu dar uma bebida aqui, linda nessa água. Tô tomando água, hein, galera? Não vai pensar que é outra coisa, não. Vamos lá. Água que passarinho no bag. Beleza. Valeu. Vamos lá. Verbo haver. Sentido de existir, meu camarada. Fica no singular. Terceira pessoa do singular. Só que... E quando o verbo haver faz parte de uma locução verbal? Por exemplo... Deve haver, pode haver, e por aí vai. Vamos lá. Deve haver 20 pessoas aqui. Pode haver 20 pessoas aqui. Observe que deve haver e pode haver é uma locução verbal. O verbo haver é o verbo principal da locução verbal. E o verbo haver indica existir, tem sentido de existir. Então eu poderia dizer assim, ó, devem haver
Podem haver 20 pessoas aqui? Será que eu posso fazer isso? Parceiro, quando o verbo haver faz parte de uma locução verbal, com o sentido de existir, o verbo auxiliar da locução verbal, o verbo que vem antes do verbo haver, ele nunca vai ficar no plural. Nunca. Nunca. Nunca vai ficar no plural. Ele sempre vai ficar no singular. Sempre. Então deve haver 10 milhões de pessoas aqui. O verbo vai ficar no singular, ponto final. Então, meu camarada, voltando à questão. Questão 20. Certo ou errado? Certo. Porque o verbo existir varia normalmente. O verbo haver, não. Próxima questão. Vamos que vamos. SESP-NB, NPU, Analista de Informática, 2010. 21. Na linha 19, aí vem o trechinho, né? É necessário investir em pesquisa. O emprego do adjetivo necessário no masculino estabelece a concordância com a oração que a ele se segue. Até aqui, parceiro, é verdade. Tá olhando para a telinha, né? Até aqui é verdade. O adjetivo necessário está no masculino singular porque o sujeito do verbo da oração principal é um sujeito oracional. Quando o sujeito é oracional, o verbo fica no singular. E o adjetivo fica no singular também. Investir em pesquisa é necessário. Então, até agora, ok. Por isso, a retirada de investir em manteria a coerência textual, ou seja, é necessário pesquisa. É necessário investir em pesquisa? É necessário pesquisa. Manteria a coerência textual? Do meu ponto de vista, sim. Até agora, tudo bem. Mas exigiria a concordância de necessário com pesquisa. A palavra pesquisa é uma palavra feminina. Então, o que o cara está querendo dizer é que necessário tem que ficar como? Tem que ficar no feminino. Ou seja, o cara está falando o seguinte: é necessário investir em pesquisa. Vamos lá. É necessário investir em pesquisa. O cara está pedindo para você fazer isso. Ó. Tira o investir em. Vai manter a coerência? Do meu ponto de vista, sim. Só que, além de manter a coerência, o cara diz assim: o adjetivo necessário tem que concordar com pesquisa. De modo que fique assim, ó. É necessária pesquisa. Certo ou errado? É necessária pesquisa. Ué, Pestana, colocando na ordem direta seria pesquisa é necessária. Ué, tá certo, né? Pesquisa é uma palavra feminina, no singular, o verbo está no singular, concordando, tudo bem. E o adjetivo está no feminino, singular, concordando com o substantivo pesquisa. Ué, qual o problema? Meu camarada, olha para mim. Eu acabei de falar, se eu não falei nesta aula, porque eu sou meio Alzheimer, eu falei na aula passada. Eu falei o seguinte: quando tiver o verbo ser mais um adjetivo, ou o verbo ser mais o particípio, o adjetivo ou particípio só vai concordar com o núcleo do sujeito se o núcleo do sujeito estiver acompanhado de artigo ou pronome. Lê de novo aqui. Lê de novo, vem. É necessário pesquisa. Pesquisa está acompanhado de artigo? Não. Então, é necessário pesquisa. Agora, se fosse é necessária a pesquisa, agora estaria certo. Porque eu tenho um artigo antes do substantivo. Aí sim, o adjetivo concorda com o substantivo. Beleza? Ficou um mafuá isso aqui, né? Mas você entendeu, porque eu já havia feito uma questão sobre isso
anteriormente e já tinha te explicado esse assunto. Caiu de novo. Se caiu de novo, fica ligado, porque é um padrão. Fique esperto nisso. Então, meu camarada, o cara diz: a retirada de investir em manteria a coerência textual, mas exigiria a concordância de necessário com pesquisa. É claro que não exigiria, a não ser que pesquisa tivesse com o artigo antes. Aí tudo bem, a concordância de necessário seria necessária. Beleza? Tranquilo? Então, questão 21, o que eu tenho a dizer sobre ela? A questão está errada. Beleza? Depois você dá um confere aqui no gabarito, tá certo? O gabarito está aqui, coisa linda. Deixa eu só te dar um recadinho antes da gente fechar a aula. Observe o seguinte, olha para mim aqui rapidinho, se liga só na missão. Estamos terminando concordância, ok? Beleza. Pô, Pestana, eu quero fazer mais questões de concordância. Então eu tenho um recado para te dar. O Estratégia Concursos é parceiro do Eu Vou Passar. Então, não é problema eu fazer esse merchan aqui, até porque eu vou te ajudar se eu fizer isso. Então eu vou te ajudar falando o que eu vou falar agora. Eu também sou professor do Estratégia Concursos. Lá eu tenho material do SESP UNB com muitas questões comentadas. Aproximadamente eu comento 40 questões com uma teoria muito extensa. Eu procuro fazer isso para que você tenha um contato muito grande com a teoria junto com o comentário das questões, para que você não fique meio voando. Beleza? Aqui a aula é mais dinâmica, eu não estou escrevendo, então eu também não posso falar sobre tudo o que eu faço no material escrito. Então, meu camarada, qual é a dica que eu te dou? Se você está sentindo falta de questões, eu acho que não, porque eu venho trabalhando muitas questões comentadas, com muita minúcia, com muito detalhamento, ao longo aí dessas aulas. Já falamos sobre coesão textual, já falamos sobre ortografia e acentuação, pronome e verbo, sintaxe, pontuação e agora concordância. Na aula que vem eu vou falar sobre regência e crase. Pô, regência e crase é uma parada que todo mundo quer saber. Porque é algo muito frequente em prova de concurso, principalmente crase no SESP. É uma parada assim, parceiro, que ou você sabe ou você erra a questão. Beleza? Então, se você quiser adquirir o material para ter contato com mais questões comentadas, eu estou à disposição de te indicar lá o link para você entrar no Estratégia Concurso e adquirir. Caso contrário, o Google está aí, beleza? Você pode fazer o que você quiser para ter contato com mais questões. E, caso você tenha alguma dúvida em uma ou outra questão, eu estou às ordens. Faço questão de deixar isso claro para você. Beleza? Nós somos parceiros. Você está pagando pelo curso, mas por e-mail eu também quero te ajudar. Às vezes fica complicado, né? Ajudar todo mundo, porque são muitos e-mails. Mas eu procuro ajudar pelo menos uma vez por semana aqueles que me mandam e-mail. Beleza? Eu não deixo sem resposta. Eu sou o taradão do e-mail. Tranquilo, meu camarada? Obrigado por tudo. Concordância fechou. Próxima aula, regência e crase. Tamo junto e misturado. Beijo no coração. Daqui a pouco a gente volta.